A história que mudou tudo em 1822, imagine viver em um lugar imenso, rico, cheio de possibilidades, mas sem poder decidir o próprio destino. Imagine trabalhar, produzir, crescer, mas sempre obedecer ordens que vêm de muito longe, de pessoas que não conhecem sua realidade, sua terra e seu povo. Foi exatamente assim que o Brasil viveu por mais de 300 anos. A independência do Brasil não aconteceu de um dia para o outro. Ela não foi um simples grito às margens de um rio. Ela foi o resultado de conflitos, interesses, medos, pressões e decisões que se acumularam por décadas. Para entender 1822, é preciso voltar no tempo e compreender como o Brasil chegou até aquele momento. Quando os portugueses chegaram a estas terras, o Brasil passou a existir como parte de um grande domínio além-mar. Tudo o que era produzido aqui servia principalmente para enriquecer quem governava do outro lado do oceano. As decisões não eram tomadas pensando na população local, mas nos interesses da coroa portuguesa. Durante muito tempo isso foi aceito como algo natural. O Brasil era visto como uma grande fonte de riquezas. Açúcar, ouro, pedras preciosas e muitos outros recursos eram retirados daqui e enviados para fora. Em troca, ficavam poucas melhorias reais para quem vivia na colônia. Com o passar dos anos, a população cresceu, as cidades se desenvolveram e uma elite local começou a surgir. Essas pessoas passaram a se sentir cada vez mais incomodadas com a falta de autonomia. Elas produziam, pagavam altos impostos e ainda assim não tinham voz nas decisões mais importantes. Enquanto isso, o mundo passava por grandes mudanças. Ideias sobre liberdade, autonomia e direito de escolha começaram a se espalhar. Outros lugares já tinham rompido com antigas dominações. Essas histórias cruzaram oceanos e chegaram ao Brasil, trazendo novas formas de pensar. Mesmo assim, Portugal tentou manter o controle. O ponto de virada começou quando a própria família real portuguesa veio para o Brasil. Fugindo de conflitos na Europa, o centro do poder foi transferido para cá. Pela primeira vez, o Brasil deixou de ser apenas uma colônia distante e passou a ser o local onde as decisões eram tomadas. Isso mudou tudo. As cidades cresceram, o comércio aumentou, e o Brasil passou a experimentar um gosto diferente. O do ser importante. Muitas portas se abriram, e o país começou a se enxergar como algo maior do que apenas uma terra subordinada. Mas essa situação não durou para sempre. Quando os conflitos na Europa diminuíram, surgiu a pressão para que o poder voltasse para Portugal. As antigas regras começaram a ser impostas novamente. O Brasil deveria voltar à condição de obediência total. Essa ideia não foi bem recebida. A elite local, que já havia experimentado mais autonomia, não queria perder espaço. Comerciantes, produtores e líderes locais passaram a defender a permanência de um poder forte no Brasil. No centro dessa história estava Dom Pedro. Ele era o herdeiro da coroa portuguesa e estava no Brasil quando as pressões aumentaram. Portugal exigia que ele retornasse e deixasse o país novamente sob controle direto. Mas a situação aqui era delicada. Se Dom Pedro voltasse, o Brasil corria o risco de perder tudo o que havia conquistado até então. Se ficasse, estaria desafiando ordens diretas. Foi nesse clima de tensão que decisões importantes começaram a ser tomadas. Líderes locais aconselharam Dom Pedro a permanecer. Eles sabiam que sua presença era essencial para manter a unidade do território. Sem ele, o Brasil poderia se fragmentar em várias partes. A famosa decisão de ficar aldeia do Fico marcou um passo importante. A partir dali, o caminho para a separação começou a se tornar irreversível. Mas a independência não foi um ato isolado. Ela foi construída aos poucos, em meio a negociações, conflitos internos e pressões externas. Cada passo dado tornava o retorno ao passado mais difícil. O rompimento oficial aconteceu em 1822. Às margens de um riacho, Dom Pedro proclamou a separação de Portugal. Esse momento ficou conhecido como o símbolo da independência. Mas é importante entender que aquele gesto representava muito mais do que palavras. Ele representava o fim de uma longa relação de submissão. A partir daquele instante, o Brasil deixava de ser governado por ordens externas e passava a se declarar dono do próprio destino. Isso não significava que todos os problemas estavam resolvidos. Muito pelo contrário. A independência trouxe novos desafios. O país precisava se organizar, criar regras próprias e manter sua unidade. Não foi um processo simples. Muitas regiões ainda resistiam, e conflitos continuaram acontecendo. Além disso, a independência não significou liberdade para todos. Grande parte da população continuava sem direitos básicos. Pessoas escravizadas permaneceram nessa condição por muitos anos após 1822. A mudança política não se traduziu, de imediato, em justiça social. Mesmo assim, o evento foi um marco. O Brasil passou a existir como um país independente,
com governo próprio e identidade em construção. A ideia de nação começou a se fortalecer. Aos poucos, símbolos, leis e instituições foram sendo criados. Mas por que a independência aconteceu da forma como aconteceu? Diferente de outros lugares, o Brasil optou por manter uma figura central no poder. Isso ajudou a evitar a fragmentação do território. O país permaneceu unido, algo raro naquele período. Essa escolha trouxe estabilidade, mas também manteve muitas estruturas antigas. Mudou-se o comando, mas várias desigualdades continuaram existindo. Ainda assim, o 7 de setembro se tornou um símbolo poderoso. Ele representa o momento em que o Brasil decidiu caminhar com as próprias pernas. Representa coragem, mas também contradições. É uma data que deve ser lembrada com reflexão, não apenas com celebração. A independência foi o início de uma longa jornada, não o fim dela. Ao longo dos anos, o país continuou enfrentando desafios para se tornar mais justo, mais livre e mais igualitário. Muitas conquistas vieram depois, fruto de lutas e transformações internas. Entender 1822 é entender que a história não é feita apenas por grandes gestos, mas por processos longos e complexos. É importante lembrar que a independência não foi apenas obra de uma pessoa. Ela envolveu interesses diversos, pressões internacionais e a participação de muitos grupos, mesmo que nem todos tenham sido reconhecidos da mesma forma. E aqui surge uma pergunta importante para você refletir. A independência realmente beneficiou todos os brasileiros da mesma maneira? Essa pergunta ajuda a olhar para a história com mais profundidade. Hoje, quando olhamos para trás, é fácil resumir tudo a uma cena simbólica. Mas a realidade foi muito mais complexa. A independência foi um passo essencial, mas não resolveu todos os problemas. Ela abriu caminho. Sem 1822, muitas das mudanças posteriores não teriam sido possíveis. Foi o primeiro grande rompimento com o passado colonial. Por isso, estudar a independência do Brasil é entender o início da construção do país, como conhecemos hoje. É perceber que liberdade e autonomia são conquistas que exigem tempo, esforço e consciência. E essa história continua sendo escrita. No próximo vídeo, vamos falar sobre como o Brasil passou de um império para uma república, e como essa mudança transformou o poder e a sociedade de forma profunda. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu comentário, curta o vídeo e aperte no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Assim, você acompanha mais histórias que explicam como o Brasil se formou e como chegamos até aqui. Conhecer o passado é essencial para entender o presente e pensar no futuro.